Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, qual que é a ideia hoje para o tema alcoolismo, né? Repertório sociocultural para o tema alcoolismo. É te contar um breve, na verdade, brevíssimo histórico do alcoolismo. É claro que eu não vou, por isso que eu falei brevíssimo, né? Eu não vou aqui detalhar muito minuciosamente, até porque eu não tenho tempo para isso. Mas o que eu quero apresentar para vocês, como que a embriaguez, a temperança e a abstinência, como que esses três pilares, né, que estão muito ligados ao tema do alcoolismo, se apresentaram no curso da história, ok? Então, só vou aqui compartilhar para começar a fazer isso. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, eu destaquei aqui a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, na figura do deus da embriaguez, o deus Baco ou Dionísio. Né? As nomenclaturas aí não são tão significativas aqui para a discussão, porque ambas coexistiram. E aí você tem um quadro, né, do Peter Paul Rubens, um pintor brabantino, lá da Renascença do Norte, século XVII, Baco num tonel. É só para você entender como que a figura de Baco ela foi vista, em um primeiro momento, como um deus da embriaguez, da loucura, do êxtase, até mesmo da irracionalidade. Lembre-se que a palavra bacanal vem de Baco, né, Baco era basicamente um deus que era evocado para tirar das pessoas as suas forças mais selvagens, vamos colocar assim. Só que há uma mudança nesse curso. Por que há uma mudança? Pouco a pouco, em Grécia e Roma, as pessoas vão compreendendo que a embriaguez não é algo tão interessante, né? Porque Baco estava associado a essa embriaguez. E aí, pouco a pouco, esse Deus vai sofrendo uma ressignificação. Baco é ressignificado. Ele passa de um Deus que era apenas um Deus da embriaguez, da loucura, das festividades, a um Deus também ligado à temperança. Então, Baco agora não é só mais esse Deus da loucura da bebida. Ele é um Deus também que ensina ao povo grego, ao povo helênico, aos romanos, com Dionísio. Baco é um Deus que ensina as pessoas como beber de forma civilizada. Né? Então, isso é muito interessante, você entender a ligação entre a mitologia, as divindades e a própria sociedade. Até porque, veja uma coisa, o vinho era muito importante para a Grécia e Roma, era uma bebida muito, muito cultuada. Né? Você pode, por exemplo, lembrar para quem leu Odisseia, o vinho sempre está presente nas mesas, nas histórias, e não dá para negligenciar essa bebida. Então eu vou regular, eu vou ficar preocupado, eu grego, eu estou preocupado, grego, romano, a beber o vinho de forma civilizada. Até porque consumir álcool de forma excessiva é vista como coisa prática de bárbaros. Eu até coloquei aqui para vocês uma frase, você bebe como um cita. Cita é um povo bárbaro, que era conhecido por beber demais. Então, tem também essa medida, né? Que eu não vou fazer a mesma coisa que um bárbaro faz. Eu não vou fazer a mesma coisa que um estrangeiro faz. Lembre-se que o povo helênico é um povo muito elibado na sua unidade. Eu não vou começar a beber como um bárbaro. Então, a bebida começa a perder um pouco de espaço. Eu não estou falando que ela vai se tornar inexistente. Não existe aqui um discurso de parar de beber. Não existe aqui um discurso de abstinência. Não. O discurso é como beber. As pessoas começam a pensar sobre isso. Até porque tem limitações. Mulheres, por exemplo, não podiam beber tanto como os homens nos rituais, nas festividades em homenagem a Baco. E aí, só para você entender como que esse regramento, esse limite começa a se impor na Antiguidade Clássica, eu peguei uma passagem de uma comédia, né, do Êubulo chamado Dionísio. Para as pessoas sensatas, preparo apenas 3 crateras: copos, taças, uma de saúde, a segunda de amor, a terceira do sono. Então, já existe aqui uma justa medida. As pessoas que são civilizadas tomam 3 taças, 3 crateras de vinho. A quarta eu a ignoro, pertence à insolência.
A quinta é repleta de gritos. A sexta transborda de maldades e zombarias. A décima é a loucura. Então veja como é que a embriaguez começa a descambar para a irracionalidade. E para o grego, perder a razão é algo muito inadmissível. Que essas pessoas elas vangloriam a racionalidade, a lucidez. Bom, nesse caminho, você começa a entender a perspectiva do Platão de justa medida, ou seja, o equilíbrio. O Platão, no seu livro A República, vai trazer isso à tona. Ou seja, o homem deve ter um autocontrole racional. E o autocontrole racional, controlar a si mesmo, é a expressão máxima da virtude. É quando você alcança o patamar de virtuosismo, do homem virtuoso. É aquele cara que não vai beber demais. É o cara que vai entender a temperança. Eu até coloquei uma passagem do livro, ser senhor de si, relativizando os prazeres da bebida, de Afrodite da comida. Ou seja, essa é basicamente a justa medida. De novo, não existe aqui um discurso de abstinência, existe um discurso de como beber, equilibrar-se. E aí eu até coloquei aqui o hábito de misturar água e vinho, né? Até porque aqui a bebida, pessoal, começa a ser um aspecto moral. Um hábito em Grécia era você testar a moralidade da pessoa por meio da bebida. Se ela fica bêbada muito fácil, essa pessoa ela não possui moral muito libada. Não pode ser uma pessoa calcada na ética, porque essa pessoa, ela está bebendo demais, ela está tendo um comportamento que não é um comportamento de grego, de civilização, é um comportamento bárbaro, tranquilo? E aí você começa a entender que é a partir do pensamento do Platão que você vai ter uma influência com os dogmas católicos. A condenação da embriaguez por parte da Igreja Católica, ela tem uma influência muito forte, né, com o pensamento do Platão, justamente lá na filosofia medieval com a patrística, tranquilo? Então, essa relação é importante você entender. Esse pensamento sobre o alcoolismo, sobre a bebida, inclusive um julgamento da pessoa que bebe muito. Bom, e aí você tem o renascimento, e a palavra já te ajuda, né, que é o renascer. O renascimento você vai ter um retorno à antiguidade clássica. Só que no renascimento tem uma curiosidade que é o seguinte: as pessoas vão começar a relativizar os excessos. Então você não vai ter essa condenação platônica tão bem estabelecida. Por exemplo, o Pico della Mirandola, que é um grande pintor do Renascimento, ele vai ter vários textos meio que exaltando o deus Baco, exaltando a bebida. Até porque você tem o hedonismo, né, como uma doutrina pedagógica. Como assim, hedonismo como doutrina pedagógica? No Renascimento, existia um pensamento, uma consciência por parte das pessoas que eu aprendo com com as minhas experiências, eu aprendo com os meus erros. A minha vida é curta, né? Lembre-se do memento mori, todo mundo vai morrer. Eu preciso de aproveitar a minha vida até o final e eu vou aproveitar a minha vida, ao mesmo tempo eu vou aprender. Então, você tem uma frase aqui do poeta inglês, William Blake, que mostra muito isso. O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Então, esse homem que bebe muito, essa pessoa que vive embriagada, ela vai aprender alguma coisa com isso. Ela vai tirar uma lição a partir do hedonismo que ela pratica, ok? E aí eu coloquei uma obra do Tiziano, Baco e Ariadne, século XVI, para você entender como que a figura do Baco, como deus da festividade, deus do processo de êxtase, ele começa a retornar, ele começa a figurar de novo nas artes visuais, ok? Não como um deus da temperança, e sim como um deus da loucura. Bom, e aí embriaguez o novo mundo. Novo mundo aqui, pessoal, eu estou me referindo à colonização, tranquilo? E aí, já puxando um gancho com o Brasil, é interessante você entender a relação de álcool com os nativos. Bom, por quê? Você tem uma categoria que são as bebidas fermentadas. Você sabe, as bebidas fermentadas são importantíssimas para entender a cultura dos indígenas, sobretudo dos tupinambás, que, por exemplo, utilizavam do cauim, né, da bebida fermentada, para entrar em contato com as suas divindades. Ou seja, a embriaguez aqui ela faz parte de um ritual indígena, as bebidas fermentadas. O que acontece? Com a chegada dos portugueses, já em solo brasileiro, a adição e quase uma imposição das bebidas destiladas, por questões inclusive econômicas. E aí, veja, existem relatos históricos muito fortes que as bebidas destiladas
promover uma desagregação social, vício, aculturação, submissão. A bebida destilada, ela foi uma arma de colonização, né, que é cada vez mais entupir esse indígena de bebida para ele ficar suscetível, submisso. E é claro, a bebida aqui também, pessoal, começa a ser consumida pelo indígena não só mais como um ritual, mas sim como fuga da realidade, uma realidade triste de exploração. Segue aí um relato do Caio Prado Júnior, grande historiador, pensador brasileiro. Sabe-se que algumas nações indígenas, no seu estado nativo, empregam bebidas alcoólicas e se embriagam. Aqui o Caio Prado Júnior está se referindo às bebidas fermentadas, que já existiam aqui, e já era praticado. Mas isto é excepcional, só por ocasião de festividades. Então ele mostra que aqui não há uma banalização do álcool. O indígena não passa a ficar bêbado a todo momento com as bebidas fermentadas, justamente porque a bebida fermentada possui uma função religiosa. A colonização, porém, tornou a embriaguez um estado permanente do índio. Então, é interessante você entender como que existe uma relação entre embriaguez permanente, alcoolismo por parte dos nativos e a exploração, uma realidade inóspita, né, de submissão. Você pode entender, a partir disso aqui, lá 1660, a revolta da cachaça, né? Interessante demais, o momento em que há uma imposição da metrópole Portugal no Brasil de vender vinho, e aí há a proibição da venda de cachaça, e aí você tem todo um desenrolar que vai desencadear, né, na força política portuguesa de queimar, botar fogo nos alambiques de cachaça, e você tem toda uma revolta social em 1660, a revolta da cachaça. Para você entender o tanto que a bebida destilada ela tá no seio do vício em álcool no Brasil, ok? Bom, e aí uma outra perspectiva agora é o Friedrich Nietzsche e o último discípulo, o último discípulo de Dionísio, né? Que eu faço uma brincadeira, o próprio Nietzsche se auto-intitula como o último discípulo de Dionísio. Mas aqui é interessante você entender, e eu quero buscar essa relação com vocês a partir do Nietzsche, que é a relação entre álcool e produção artística. Né? Você vai entender um pouco disso. Porque o Nietzsche entende que a arte, qualquer tipo de arte, sobretudo a música, ele destaca a música, a arte é um subproduto da embriaguez dionisíaca. O que é a embriaguez dionisíaca? É esse espírito revolucionário, esse espírito criador, né, que é reforçado pelo álcool, que é reforçado pela embriaguez. E aqui você começa a entender, por exemplo, como que em vários momentos da história o álcool está presente nas produções artísticas, como motor, como combustível. E aí eu não consigo não lembrar do Charlie Parker, o jazz, bebop, Charlie Parker que morreu, salvo engano, com 37 anos de idade, morreu muito jovem, mas foi um músico que revolucionou, mudou a história do jazz. Não só do jazz, mudou a história da música. Só que o Charlie Parker, viciado em álcool, cocaína, heroína, e aí muitas pessoas adoram falar, né, do rock, que é sexo, drogas e rock and roll, mas nem se compara o uso de drogas, comparando assim rock e o jazz, nem se compara, porque o uso de drogas no campo do jazz é um pré-requisito, sobretudo no bebop. Você tem que usar drogas, você tem que beber muito para tocar jazz, porque é só por meio dessa embriaguez dionisíaca promovida pelo álcool que você consegue transfigurar, alcançar um potencial de arte. Tranquilo? A arte aqui, pessoal, seria um subproduto da exaltação dionisíaca, né? Essa exaltação de liberdade, esse sopro de liberdade. E aí, o Nietzsche, claro, ele não perde a oportunidade. Só para te localizar, se você quiser ler, esse pensamento dele, da embriaguez dionisíaca, está presente no livro Crepúsculo dos Ídolos. E aí, faz parte da natureza, ele é o Nietzsche, ele vai bater na igreja. Ele vai falar que a igreja tem um papel horroroso que é acabar com as artes, porque a igreja começa a domesticar o querer viver. O Nietzsche entende que o motor da vida é essa embriaguez dionisíaca. E aí a igreja começa a domesticar isso, né? A barrar, colocar limites na própria vida, no querer viver, no elan vital, que promove a arte, que impulsiona as produções artísticas. O engraçado é que ele mesmo, Nietzsche, não é um cara que bebia muito. Bom, e aí a gente entra no movimento proibicionista, né?
E aí, sobretudo, você sempre lembra dos Estados Unidos, Inglaterra. O que é interessante você entender? O movimento proibicionista, quais são as raízes históricas, né, que alimentam, que dão subsídio para o movimento proibicionista existir? Primeiro, a expansão da fabricação e distribuição de bebidas, porque, veja, no caso dos Estados Unidos, você tem aí, por exemplo, a quebra da Bolsa de Valores, que cada vez mais impulsiona a bebida, impulsiona a depressão, impulsiona a melancolia. E depressão, melancolia está colado no álcool. Então, veja, você sabe, a lei seca nos Estados Unidos foi um grande fracasso porque ela não entendeu que as pessoas tinham uma necessidade social de se embriagar devido à sua realidade inóspita social. Isso foi agravado posteriormente com a quebra da Bolsa de Valores em 29 e 30. Tranquilo? E aí você tem a expansão da fabricação, né? A questão da demanda de bebidas. E aí tornou-se um problema social. Né? Você tem, por exemplo, os Estados Unidos como um país de bêbados, de embriagados. E aí você tem dois fatores que se confrontaram a isso. A própria moral cristã, sobretudo por parte das igrejas protestantes, para denunciar os excessos, até porque existia aqui uma relação de separação de classes. Né? Um homem que bebe muito não é um homem que deve ser valorizado, e sim um homem que bebe pouco ou quase não bebe, esse sim é um homem valorizado, um homem ilibado. Então você tem uma moral cristã que denuncia os excessos e também, pessoal, a questão capitalista. Pessoas que vivem embriagadas produzem pouco. Se elas produzem pouco, elas vão ser repelidas pela lógica do capital. E tem um outro fator também, a questão das mulheres. Até coloquei para vocês o logotipo da União de Temperança Cristã da Mulher. Porque, veja, a participação feminina no movimento proibicionista foi importantíssima, porque as mulheres sofriam muito com algo que você tristemente está vendo agora, que é a violência familiar. Homens que chegavam em casa depois de ter bebido muito e espancavam as suas esposas. Então você tem a formação de várias ligas, né, de temperança cristã por parte de mulheres para tentar clamar, né, para o Estado, seja norte-americano ou qualquer outro Estado, para barrar, colocar um proibicionismo. Só que você já sabe que não deu muito certo. No caso dos Estados Unidos, a lei seca, qual foi o resultado? Basicamente, o tráfico de bebidas, o Al Capone, porque justamente as pessoas têm uma necessidade de se embriagar para se livrar dessa questão sistêmica de exploração. Só que isso chegou em um patamar tão grave nos Estados Unidos que a bebida, o álcool, tornou-se um problema social, um problema quase de saúde pública, ok? É um pouco disso, pessoal. Como eu te falei, é um brevíssimo histórico, né? Eu não vou ficar aqui, né, esmiuçando muito os fatores, né, curiosidades, até para não te cansar muito com uma aula muito longa, ok? Bom, além disso, muito obrigado, grande abraço e bons estudos.